Mulher é morta a tiros na frente do filho. Casa utilizada para tráfico de drogas passa por limpeza. E ainda hoje você vai ver. A gente mostra os objetos deixados dentro da casa abandonada. Mais abandono. Moradores reclamam de descaso de lote no bairro Morada do Sol. Agosto celebra Dia Internacional dos Povos Indígenas. Medicamento Vita Baby vira produto para golpes. A discussão sobre o porte de drogas para consumo próprio. Pesquisa de mestrado quer incentivar leitura entre jovens. Codema discute em reunião obras de drenagem. INMET emite alerta para baixa umidade relativa do ar. E Jovem Patense conquista o primeiro lugar na prova de ciclismo dos Jogos Escolares do Estado. O NTV News está começando agora. Boa noite. Começamos a edição desta quarta-feira do NTV News mostrando para você que uma mulher de 35 anos foi assassinada pelo ex-marido na frente do filho. O crime foi registrado no centro de Presidente Olegário. Renata Aparecida de Freitas, de 35 anos, foi assassinada pelo ex-marido na frente do filho, no centro de Presidente Olegário. Renata caminhava pela rua Santa Rita, empurrando o carrinho com o filho, quando o ex-marido se aproximou em uma motocicleta e teria efetuado os disparos. Ela foi atingida por 4 tiros e chegou a ser socorrida até o Hospital Municipal Darcy José Fernandes. A Polícia Militar foi acionada pelo 190 de Presidente Olegário, dando conta de que teria uma vítima, caída ao solo em via pública na cidade, a qual teria sido vítima de disparos de arma de fogo. Testemunhos relataram que um homem em uma motocicleta de cor vermelha, apenas com esses dados, se aproximou dessa vítima e desferiu lá aproximadamente 4 disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na região do pescoço e no braço, foi socorrida por uma ambulância da cidade de Presidente Olegário até o hospital, contudo, de acordo com o médico, ela deu entrada já no hospital da cidade, já sem vida. A principal testemunha, o filho do casal, teria dito aos policiais que o pai teria tirado contra a mãe. A vítima estava com a criança de 4 anos, filho, tanto da vítima quanto do possível autor. Essa criança teria relatado aos nossos policiais, quando da chegada no local, quando as nossas equipes chegaram, a criança falou: meu pai atirou na minha mãe. Foi a partir daí que iniciaram todas as diligências, que estão inclusive ininterruptas até o presente momento. As nossas equipes estão em busca de informações, procurando por esse autor, esse possível autor, na tentativa aí de prendê-lo em flagrante delito pelo crime cometido. O homem segue foragido. De acordo com a Polícia Militar, Renata já havia representado contra o ex-marido. Eles estavam separados já há aproximadamente 2 anos. O autor, inconformado aí com a separação, não aceitava. Ela já havia feito alguns registros de ocorrências policiais. Inclusive, na data de ontem, teria procurado a delegacia de polícia em Presidente Olegário para representar contra o autor em razão de uma ameaça sofrida em data anterior. Por várias vezes mostramos aqui na NTV, após reclamações de telespectadores, uma casa abandonada que era utilizada para o tráfico de drogas. Nesta manhã, a prefeitura realizou uma limpeza no local. A limpeza foi realizada em 2 casas. A primeira na casa particular, que fica na esquina da rua Dona Aninha com a Avenida Piauí. Ali foi realizado poda nas árvores que ficam dentro do lote. Também foi realizado podas de árvores, limpeza e retirada de entulhos na residência ao lado, sendo esta de propriedade da prefeitura. As residências foram invadidas por usuários de drogas que ficavam na orla da Lagoa Grande e posteriormente foram para a esquina da rua Mato Grosso, ao lado de um hipermercado. Após nova ação da prefeitura em conjunto com a Polícia Militar, os andarilhos deixaram o local. No final de junho, as pessoas em situação de rua invadiram as residências na Avenida Piauí e foram alvos de reclamações. Tem quase um ano que ela está fechada, agora o pessoal tem uns 3 meses para cá, eles invadiram ela, então entra e sai de gente o dia inteiro. Final de semana deve entrar na média umas 50, 60 pessoas por dia e sair. E de que forma que eles te incomodam? Eles vêm cá toda hora pegar água, e o pessoal falou que não é para fornecer água para eles, mas aí eles ficam xingando a gente, ameaçando, porque não quer falando as coisas, falando as palavras pesadas para as meninas. E hoje vão pegar até com uma faca e ameaçando as meninas.
Complicado isso aí. A situação aí tá caótica. Eles fazem fogo lá debaixo desse pé de manga, vira um fumaceiro aí. Eu acho que é vizinho lá do lado que sofre mais, né? Porque do lado de lá é comércio, o resto aí tudo é comércio. Só tem um vizinho lá que é morador mesmo, que deve ser o mais prejudicado ali, né? Virou ponto de droga, entra e sai toda hora. Essa porta aberta, meia-noite, 1h. Conforme a hora que você passar com pessoas de idade que tem cenas obscenas, de meia-noite em diante, estão por aqui, estão sentados ali na frente da comercial ali. Estão usando eu não sei o que fazer, porque eu também não vou parar, que eles querem, que ajuda, que você dê, que aborda. E estão dormindo aí, principalmente nesse período de inverno, eles estão todos aí, mulheres, homens, aqueles moradores que estavam na Lagoa Grande estão ficando geralmente tudo aí, invadiram, arrancaram esse que tinha arrumadinho, parece que forçaram, arrancaram, porque já abandonado vai deteriorando. Eles forçaram e entraram, perturba, porque bate fora de hora nas casas, telefonando para querendo comida ou querendo alguma coisa. De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram pela manhã junto com os funcionários da limpeza, os invasores saíram sem apresentar resistência. Os invasores deixaram para trás diversos móveis, utensílios, roupas e inclusive foi possível perceber alguns documentos. O futuro do imóvel segue uma incógnita, já que uma casa é particular e a outra pertence ao município. Sobre os invasores também não se sabe para onde irão. Na segunda parte dessa reportagem do Diego Natanael, você vai acompanhar que pessoas que passaram pela casa deixaram ali diversos objetos. As imagens mostram a situação precária em que estava vivendo as pessoas em situação de rua que invadiram as duas residências vizinhas que ficam na Avenida Piauí e na esquina com a Rua Dona Aninha. Os invasores estariam ali desde o final do mês de junho até a manhã desta quarta-feira, quando os moradores desocuparam o local em uma ação da Prefeitura em conjunto com a Polícia Militar para limpeza e poda de árvore do local. No lote que pertence ao município fica essa casa de tijolos. Dentro dela é possível ver que foram deixados roupas, utensílios e restos de comidas. Haviam também pichações nas paredes, porém não se sabe se foram feitas pelos invasores ou se já estariam ali antes da chegada deles. Seguindo no terreno da prefeitura, ao fundo da casa é possível ver o que teria sido uma barraca com telhas e cobertores, porém que estava destruída. Ao lado, um colchão com um cobertor mostrava que seria um local em que um morador utilizava para dormir. Ainda no local há uma fornalha, porém não é possível precisar se os invasores teriam utilizado a mesma. Várias garrafas de vidro estavam espalhadas pelo local, inclusive algumas quebradas. Não existe uma parede que delimite a área que pertence ao município e ao da residência particular. Devido a isso, os moradores tinham livre acesso às duas casas. A residência particular é maior que a outra, com mais quartos. Foi encontrado inclusive uma certidão de nascimento que seria de um homem de 58 anos que nasceu em São Tomé, no Rio Grande do Norte. Porém, o registro foi feito em Canápolis, Minas Gerais. Em um dos quartos, que seria um cômodo comercial, foi possível encontrar uma grande quantidade de abelhas mortas e próximo ao telhado, o que seria a entrada da colmeia. Neste cômodo, alertas escritos na parede, como cuidado, risco de ferrão e apicultura. Em outro cômodo, é possível ver a fragilidade da madeira de suporte do telhado, que corria risco de ceder. Em um certo ponto, faltava telhas e algumas estavam quebradas. Nos demais quartos, mais roupas e utensílios espalhados, incluindo o capacete de motocicleta e o que seria uma lixadeira. Junto estava um pacote de erva cavalinha, conhecida por ser diurético. Na janela, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e, em meio às roupas, uma Bíblia sagrada enfeitada e com um nome chama a atenção. Na primeira página dessa Bíblia, uma mensagem que diz: que esta Bíblia sirva como manual de vida para você, que aqui você encontre respostas para todas as suas dúvidas e questionamentos. Acima, escrito as palavras internei, recuperação e um nome, e ao lado, uma data, 20 de abril de 2023. Ao lado, uma mensagem em que a pessoa diz que ama a outra.
Moradores do bairro Morada do Sol entraram em contato com o nosso jornalismo para denunciar o descarte irregular de lixo em um lote vago. Por se tratar de um local público, o terreno tem sido usado por alguns moradores para a criação de hortas e pequenas plantações. Em contrapartida, algumas pessoas têm usado o mesmo local como depósito de lixo, mesmo com avisos e mesmo depois da prefeitura ter limpado o lugar. Se eles pudessem vir fazer uma calçada aqui para nós, de fora a fora, para que ajudasse nós a manter esse lugar limpo, porque esse lugar aqui é muito cheio de lixo. A gente pede os irmãos que não joguem lixo, mas parece que fica aquela demanda. Lá na prefeitura fala que não limpa porque o povo joga porque a prefeitura não limpa. Aí então, quem sofre é aqueles que estão mais preocupados com a saúde, porque nessa rua aqui, Pau Ferro, todo mundo esse ano, quase todo mundo deu a dengue. Os moradores já não sabem mais o que fazer para que o problema seja resolvido. Dona Isabel pede também para que seja retirada uma árvore do local que pode desabar a qualquer momento. Que eles venham cuidar dessa árvore, que essa árvore aqui já quase fez um desastre muito grande e ela está para fazer outro desastre. E ajudar nós mais o que eles puderem. A administração olhe mais pelas nossas comunidades, que está muito abandonada por aqui, né? Aqui a gente encontra muitas larvas de mosquito da dengue, e rato, muita coisa, assim, escorpião. Então isso é uma prejudicação à saúde pública. E fica um apelo para que os moradores da região ajudem a preservar o local. Deus deixou um mandamento para nós ser cumprido. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como que eu falo que eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo se eu tenho coragem de jogar um entulho na porta do vizinho, igual está jogando? Jogar até bicho morto aqui ó, na nossa porta, eles jogam, né? Como que fala que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se a gente pede um apoio num caso desse, igual esse pau aqui, ó, quase fez um acidente, ainda está fazendo, né? Eu acho que nós aqui temos o direito, porque todos nós pagamos IPTU tudo direitinho, né? Eu acho que o mesmo direito que o povo lá no centro tem de ter um lugar digno, nós também temos que ter aqui, né? Você vai ver a seguir. Em agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas e IBGE divulga dados do censo sobre essa população. Medicamento Vita Baby vira produto para golpes. Durante o mês de agosto, a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais participa das ações de comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado nesta quarta-feira. A campanha busca promover, conscientizar e sensibilizar gestores e profissionais da saúde que atuam no Sistema Único para o atendimento dessa população de forma humanizada e livre de preconceitos e discriminação. No estado de Minas Gerais, atualmente, 11 etnias compõem a população indígena, entre elas Pataxó, Pancararu e Churucurucari. As etnias estão localizadas em 21 municípios mineiros, dentre eles o município de Presidente Olegário. O IBGE divulgou os dados do censo sobre a população indígena. No Brasil, são quase 1.700.000 pessoas. Minas Gerais é o 11º estado no ranking de indígenas, com 36.699 pessoas. Entre 2010 e 2022, o número de indígenas residentes no Brasil quase dobrou, indo de 897 mil para os atuais 1.693.535 pessoas. A maioria dos indígenas se concentra na região norte, seguido pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui em Minas, são 36.699, 5.000 pessoas a mais do que em 2010. O município que tem mais indígenas em Minas Gerais é Missões, São João das Missões, é no norte de Minas. De acordo com o IBGE, o aumento do número de terras indígenas e as mudanças da metodologia de abordagem e de coleta podem explicar o crescimento dessa população no país.
cada vez que a gente melhora mais a metodologia de apuração, de coleta, é melhor para que o governo, para que a academia, enfim, para que todos possam estudar da melhor forma e desenhar melhores políticas para a população, que é o foco, né? No caso, para a população indígena, a gente teve avanços muito grandes e também muito do que foi de aprimoramento foi acordado junto da população indígena. Foram feitos muitos acordos, muita cooperação. Então, isso é fundamental tanto para eles se reconhecerem, né, e para fortalecer as políticas públicas. O Supremo Tribunal Federal retomou no início deste mês o julgamento da ação que discute se o porte de drogas para consumo próprio é crime ou não. Na reportagem a seguir, você confere o que está em discussão e os impactos da decisão na sociedade. A ação analisa um recurso de repercussão geral da Defensoria Pública de São Paulo, que contesta a punição prevista especificamente para quem possuir ou transportar para consumo próprio drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Esse assunto começou a ser discutido no estado de São Paulo através de um defensor público, advogado de um detento que portava preso, 3 gramas de maconha, certo? E isso trouxe prejuízo para a defesa e esse advogado, esse defensor público, entrou com discussões que chegaram até o STF, onde hoje está se discutindo a constitucionalidade do artigo 28 em detrimento do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O artigo 28 da Lei de Drogas prevê penas para porte que variam entre advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O órgão defende que a Lei de Drogas é inconstitucional, pois fere o direito à liberdade individual. Em relação a esse embate de direitos, de interesses públicos e privados, é necessário que a população tenha ciência e esclarecimento. O primeiro ponto a ser analisado é que se tem um questionamento em relação ao direito do cidadão ter proteção às suas escolhas individuais. Ou seja, se ele em casa tem o interesse em fazer uso de drogas ou não, até que ponto que o direito penal, o Estado deveria intervir como proteção a isso, como disse anteriormente, em detrimento de outros bens coletivos, de interesse coletivo, qual seja a segurança pública e a saúde pública. O Supremo analisa se o artigo está de acordo com a Constituição. A decisão do STF não trata da venda de drogas, que continuará ilegal, independente do resultado do julgamento. Em relação a esse julgamento, que tange a constitucionalidade do artigo 28, é bom que se passe pelos votos e como eles estão ocorrendo no STF. Começou-se com o voto do Gilmar Mendes, que é um voto bem amplo, passando por todas essas questões técnicas que devem ser analisadas, chegando a mencionar a possibilidade de liberação de drogas de forma a ser delimitada ou equalizada depois da decisão, porque não se liberaria o uso à vontade de drogas, não seria não se teria essa falta de senso. E os outros votos, eles sugeriram e indicaram o Estado e o direito penal agir quando o cidadão tiver posse ou transportando, e outros verbos do artigo 28, para uso próprio de 25 a 60 gramas. 25 gramas inicialmente sugerido pelo voto do ministro Barroso e, recentemente, 60 gramas pelo voto do ministro Alexandre de Moraes. CODEMA discute em reunião obras de drenagem. É o que você vai ver a seguir. Membros do CODEMA se reuniram nesta manhã para discutir sobre meio ambiente.
Dentre os assuntos abordados está a execução de drenagens. O objetivo das reuniões ordinárias é discutir medidas e projetos relacionados ao meio ambiente. O CODEMA, todo mês, ele faz algumas discussões sobre algumas políticas públicas ambientais e fala também, versa sobre umas questões como a supressão de vegetação, encaminhamento, autorização para intervenção em APP, e ele segue esse sentido tudo dentro das normas e a legislação vigente do município, do estado e do país. Dentre os assuntos pautados na reunião desta semana está a discussão de drenagem do supermercado BH, do Mocambo e de outros locais da cidade. O município BH pediu autorização para intervenção em APP para para a construção de uma rede de água, de coleta e transporte de água pluvial. E essa autorização ela foi dada lá para o Parque Municipal do Mocambo, naquela parte alta. Então, hoje, a intervenção lá para a dissipação de água lá dentro, ela já é um fato, ela já ocorreu, e quando eles interessar com as medidas mitigadoras e compensatórias que sempre tem, porque qualquer intervenção que faça numa área de APP, ela causa algum dano ambiental, que faça as correções necessárias que tem lá dentro, os técnicos do município vão impor essa condição e a autorização já foi dada. Essa foi a discussão que tem, é um desejo que tem de todos os ambientalistas aqui sobre a questão de uma vossoroca que existe naquela parte alta, e de uma forma bem harmoniosa o BH entendeu que ele poderia nos ajudar na solução daquele problema lá, e vai ser resolvida aquela situação lá. Além disso, foram apresentados estudos relacionados à poda e supressão de árvores devido à execução do projeto Ilumina Patos no município. O que foi nos trazido aqui por técnicos é que a abrangência da iluminação de LED, ela tem um raio, e esse raio, algumas árvores, impede a claridade dela. Árvores que foi plantada de uma forma irregular, uma árvore com a copa muito alta. Essa questão, casa a casa, ela vai ser estudada, e tanto a diretoria de meio ambiente quanto o CODEMA vai analisar e ver o que pode ser suprimido e o que é necessário só a poda dessa iluminação lá. Mas foi concedido sim, nós fizemos um documento onde especifica essa situação e de que forma que vai ser, o município vai fazer essas podas, essa supressão lá. Está em vigor o alerta emitido pelo IMET. Até às 23 horas de amanhã, risco de baixa umidade relativa do ar. A variação deve ficar entre 20% e 30%. Confira os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar segue em baixa e registra 20%. Em Patos de Minas, a previsão mínima é de 13 graus e máxima de 29. Em Lagoa Grande, a variação é de 16 a 30 graus. Em Coromandel, de 14 a 30. Em Vazante, a máxima prevista é de 30 graus. E em Patrocínio, a mínima é de 13 e a máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Depois do intervalo, você vai ver as mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou medidas que alteram o programa Minha Casa, Minha Vida. As alterações propostas pelo governo federal vão atingir de forma diferente os beneficiários, que são divididos em 3 faixas de renda. Criado em 2009, o programa tem como objetivo principal resolver o déficit habitacional no Brasil. Desde a sua criação, ele já ajudou milhares de pessoas a adquirirem o seu imóvel próprio.
Hoje, no programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem a menor taxa de juros do mercado e, além disso, a gente tem o subsídio, que é uma ajuda do governo aí para o cliente ter acesso ao imóvel. Hoje, o Minha Casa Minha Vida atende 3 faixas, que são o faixa 1, que é aquele cliente que ganha até 2 salários mínimos, o faixa 2, que é o cliente que ganha até R$ 4.400, e o faixa 3, que é aquele cliente que ganha até R$ 8.000. Nesse ano, o programa passou por mudanças que podem facilitar o acesso dos interessados aos imóveis. Ela conseguiu, nessa remodelagem, aumentar o valor dos imóveis a serem financiados, aumentou também o subsídio, né? O subsídio é aquele desconto que o mutuário ganha na hora de fazer o financiamento. A taxa de juros diminuiu, isso é muito vantajoso, porque uma vez a taxa de juros menor, a prestação fica menor, ele consegue financiar mais. E as condições de moradia foram aprimoradas, né? O entorno com escola, com transporte, ou seja, um imóvel cada vez mais adaptado, né, e modelado para a necessidade da população brasileira. Então nós estamos falando aí da pessoa, primeiro, conseguir financiar. Muitas das vezes a pessoa com a renda baixa não tinha nem acesso ao financiamento, não conseguia financiar. Uma renda baixa, um juro alto e não ter imóvel no mercado para financiar, então realmente dificulta. O programa vem trazer essa realidade à tona, né? Então, quem ganha 1 salário, 2 salários, é possível financiar. A taxa de juros cabe dentro do bolso, nós estamos falando de 4% ao ano. Nós estamos falando de imóveis que, além de ter um custo abaixo do mercado, de uma ajuda no subsídio de até R$ 55.000. Então, é uma forma realmente de dar casa própria para aquelas pessoas que realmente precisam. O programa contempla qualquer tipo de imóvel, estando ele dentro do limite de preço. As taxas de juro variam de acordo com as faixas de renda de cada cliente. A primeira faixa é a renda até R$ 2.640, a segunda para quem ganha até R$ 4.400 e a terceira até R$ 8.000. E a taxa de juros vai variar em função exatamente do salário e da vinculação dele com o fundo de garantia. Então, quem tem carteira assinada começa a pagar a partir de R$ 4,25 e até os R$ 8.000 pode chegar até 7,2. Então, uma variação grande de taxa, aí, mas bem menor do que o passado. Existem canais para consultar as linhas de financiamento habitacional disponíveis e para fazer simulações. A importância hoje do cliente, ele está ali com o corretor para auxiliar ele, ver qual que é a necessidade dele no momento, isso é muito importante. Hoje o corretor ele tem a função de fazer a ponte entre o cliente e o sonho aí de realizar a compra do seu imóvel. E a seguir você vai ver, jovem patense conquistou o primeiro lugar na prova de ciclismo dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Um jovem patense conquistou o primeiro lugar na prova de ciclismo dos Jogos Escolares de Minas Gerais. No mês que vem, ele irá disputar a etapa nacional dos Jogos da Juventude em Ribeirão Preto. Para que os seus objetivos sejam alcançados, ele recebe ajuda do Bolsa Atleta, um benefício que serve como incentivo na carreira de praticantes de diversas modalidades. Arthur tem 16 anos e começou a vida nos esportes ainda muito novo. Hoje, ele carrega diversos títulos e já se prepara para mais. Eu pedalo desde 2018, já. Minha primeira prova foi em 2019, então estou já há 5 anos na luta, treinando, fazendo força, tentando ter bons resultados. Hoje eu sou o atual campeão mineiro de ciclismo de estrada e contrarrelógio individual, 2 anos seguidos já. Eu competi lá em Uberaba, nos Jogos Escolares de Minas Gerais, no GENG. Consegui terminar em primeiro lugar, graças a Deus, uma prova muito dura. Foi um sonho realizado,
uma prova de alto nível com ótimos atletas lá. Para ajudar nos custos das competições, ele recebe o Bolsa Atleta, um benefício oferecido pela Prefeitura que tem como objetivo principal incentivar o desenvolvimento dos praticantes de diversas modalidades esportivas. O valor que é recebido por mês ajuda nas despesas que não são poucas, pois o ciclismo pode ser muitas das vezes um esporte caro. O programa Bolsa Atleta é uma iniciativa da Prefeitura, né, de fomentar e incentivar o esporte de alto rendimento, né, e é algo que é inédito na nossa cidade, nunca teve esse tipo de incentivo, né, e a gente sempre teve muito atleta de alto nível, né, a gente tem campeão mundial aí de várias modalidades. Então, assim, aí o ano passado nós idealizamos aí, né, agradecimento ao vereador Delei por estar apresentando esse projeto de lei, né, junto com a gente fez essa lei aí, e agora o programa, né, começou ano passado e está sendo um sucesso. Eu recebo o Bolsa Atleta há 2 anos já, que vem me ajudando muito em competições, em manter a bike bem arrumada, em suplementação, e isso é um benefício que me ajuda bastante mesmo. Todos os anos é aberto um edital para quem tem interesse em fazer as inscrições para o programa. Aqueles atletas que têm comprovação de resultados positivos dentro do esporte podem estar sendo beneficiados com a bolsa. Eles podem se inscrever, né, e estar concorrendo à bolsa, né, uma bolsa aí que vai de R$100 até R$600 por mês durante um período máximo de 12 meses. A importância é extrema, né, como eu mencionei anteriormente, Patos é um celeiro de atletas e não só de uma modalidade, são variadas modalidades. A gente tem campeão mundial de bumerangue, a gente tem campeão internacional de karatê, a gente tem campeão de outros tipos de artes marciais, né, de outras modalidades, peteca. Então, assim, era muito necessário esse tipo de incentivo, né? E além de fomentar o esporte aqui dentro do município, fomenta até na própria região. No mês que vem, Arthur estará em São Paulo competindo nos Jogos da Juventude. Os seus planos para o futuro são tão grandes quanto a sua dedicação para com o esporte. Sempre evoluindo aí, né, no esporte. O sonho de todo ciclista é ir para a Europa, pedalar na Europa, lá onde é o auge. E quem sabe representar o Brasil, né? Fora aí do país, no Mundial, um sonho mesmo. Gostaria de agradecer aí a Prefeitura de Patos de Minas, nosso prefeito Falcão, pelo Bolsa Atleta, que vem ajudando vários atletas aí. Muito obrigado e bora pra cima, bora treinar, bora praticar o esporte. Todas as nossas notícias estão também no Patos Já. E você vai ver mais notícia amanhã, às 11h30 no 30 Minutos e ao meio-dia no programa Gui Boaventura. Boa noite.